é muito mais reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Cristo, Rei, piedade. Vamos todos de pé aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio, aleluia, aleluia, alegria, minha gente, aleluia, 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 alegria, minha gente, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
irmãos e irmãs congregados aqui nesta paróquia, sob a coordenação, sob a presidência do Padre Jorge, pároco dessa paróquia, caríssimos irmãos e irmãs visitantes, aqueles que conosco passam esses dias, mas também aqui vêm celebrar o mistério da Páscoa, da ressurreição de Jesus. O que diferencia o mistério que nós estamos celebrando de todos os outros aspectos da vida humana é o fato de que o que nós estamos realizando aqui não pode, não é e nunca deverá ser apenas uma representação teatral. O mistério que nós celebramos aqui é o mistério da entrega, da doação definitiva de um Deus que culminou a sua oferta, a sua entrega, que tinha sido iniciado desde que esse Deus decidiu assumir a nossa carne humana, a nossa fragilidade humana, se tornando igual a nós em tudo, diferente apenas numa coisa, menos no pecado. O que nós estamos celebrando nessa manhã é o ponto culminante de um grande amor, um amor incondicional, um amor que não mediu esforço, que não mediu nada para se fazer presente na vida, no coração, no meio do povo. Que já tinha sido assim ao longo da história, que já tinha sido assim desde que o mundo foi criado, conforme nós celebramos, conforme nós ouvimos ontem, na liturgia da celebração da Vigília Pascal. Então nós estamos celebrando o ponto culminante de um evento que, ao longo da história da humanidade, veio se perpetuando, e especialmente quanto mais o povo de Deus procurava afastar-se ou tomava outros caminhos, Deus sempre manifestava o seu amor e a sua misericórdia. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa manhã, nós, deixando os nossos lares, a nossa acomodação, nós queremos, mais do que nunca, manifestar de forma pública que nós cremos num Deus que é verdadeiro, que é real, que não está morto, que passou sim pela cruz, passou sim pela experiência da morte, para mostrar que a sua solidariedade para com a humanidade não é uma solidariedade de faz de conta. E que, portanto, se o seu amor, se a sua solidariedade não é de faz de conta, também a nossa adesão a Ele não é e não poderá também ser de faz de conta. Daí a realidade dos sinais, a realidade da nossa celebração, a realidade daquilo que nós de fato estamos celebrando, ou que celebramos cada domingo do ano litúrgico, o mistério pascal, mas que celebramos de uma forma mais contundente ainda, quando nós nos reunimos para celebrar a Páscoa da ressurreição de Jesus. Mas não só a Páscoa da ressurreição dele, mas a Páscoa também da minha, da sua, da nossa ressurreição. Portanto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa manhã, a nossa celebração se reveste dessa verdade, dessa veracidade, mas é preciso que também ela se revista exatamente da escolha, da adesão nossa
que viemos celebrar, mas também de toda a humanidade, para que de fato assuma na sua vida, assuma no seu cotidiano esse grande amor de Deus. E é isso que, de maneira muito especial, a segunda leitura que nós ouvimos, quando São Paulo, escrevendo aos cristãos de Colossos, vai exatamente lembrar a eles: irmãos, busquem as coisas do alto, mas não fujam do mundo. Busquem as coisas do alto, vivam na terra, buscando de fato aquilo que vai realizá-los enquanto pessoas humanas agora, e enquanto pessoas que um dia haverão de estar com o ressuscitado na eternidade, na glória, participando de forma agora plena da mesa do banquete da Eucaristia, onde Ele mesmo é o ressuscitado, onde Ele mesmo é o Cordeiro, onde Ele mesmo é aquele que vai nos alimentar e nos servir. Buscar as coisas do alto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, não é fugir deste mundo, mas é, acima de tudo, viver nesse mundo, com os pés bem fincados na história, no chão da nossa vida, das nossas situações profundamente humanas, mas com o coração e com a força do ressuscitado na vida da gente. Para isso, será preciso rolar a pedra do túmulo. Para isso, será preciso acreditar, como as mulheres acreditaram, quando foram ao encontro de Jesus. Quando foram para adorar, para venerar um crucificado, um morto. E ali fizeram a experiência de que aquele que havia sido crucificado não estava mais. Será preciso, então, sair de nós mesmos. E esse é um grande desafio para que a gente fique no mundo. Porque o mundo que pede de nós, que nós fiquemos em nós mesmos. E o ressuscitado pede de nós, que nós saiamos de nós mesmos. E hoje, o que nós assistimos é exatamente esse grande conflito que nós vivemos, em crer num ressuscitado, que nos faz sair de nós mesmos, e ao mesmo tempo ficar com o pé no chão, preso nas nossas fragilidades, na nossa humanidade. Portanto, a nossa celebração se reveste exatamente dessa veracidade, porque nós somos chamados a sair dos nossos túmulos, aqueles que nós mesmos nos metemos muitas vezes, nos enfiamos muitas vezes, com as escolhas que nós fizemos. Sair de nós mesmos e indo em direção ao ressuscitado. O ressuscitado que não está lá nas alturas, um ressuscitado que está no meio de nós, na vida de tantos irmãos e irmãs que continuam aí presente, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, nas Galileias da vida. É na Galileia da vida, do dia a dia, que nós vamos encontrar o ressuscitado. Para muita gente, é sair do chão, da terra, e ir direto para o céu. Não vai haver encontro com o ressuscitado, glorificado, enquanto nós não formos capazes de concebê-lo, de reconhecê-lo nos irmãos e irmãs na Galileia da vida, da nossa história, da nossa humanidade. Aqueles que às vezes estão crucificados do nosso lado, nas nossas circunstâncias mais humanas possíveis. É preciso que a gente tenha a coragem daquelas mulheres que tinham medo, sim, mas que foram mais fortes do que o seu medo. E numa sociedade amedrontada como nós vivemos, somos chamados, somos desafiados a vencer esse medo, a superar esse medo, a não nos deixar prender nos nossos medos, ou nas nossas acomodações, ou no nosso comodismo, para irmos ao encontro do ressuscitado.
E esse é um grande desafio, porque às vezes é muito mais cômodo ficar apenas no chão da vida, mas também com o coração preso na vida. É preciso sim termos os pés fincados no chão, mas o coração, o olhar voltado para as coisas do alto. E fazer com que as coisas do alto, de fato, modifique e transforme as nossas experiências de túmulo, aquelas que nós, de fato, ainda não conseguimos superar. Irmãos e irmãs, cada ano a igreja propõe para todos nós que a experiência quaresmal nossa não seja uma coisa aérea, não seja uma experiência apenas de uma conversão espiritualista, que diz assim: olha, eu quero ficar bem com Deus e por isso eu vou celebrar a minha Páscoa. A experiência quaresmal é em si nada, mas quando ela nos ajuda a voltar para aquilo que é o mais importante, que é o que nós estamos realizando nessa manhã, ela vai nos desafiar a vencer as situações que nós estamos de fato enfrentando. E a igreja do Brasil, então, chamou, desafiou-nos a olhar com um olhar de solidariedade, não de pena, um olhar de solidariedade, de comprometimento com a experiência dolorosa, conforme diz o Papa Francisco, do grande flagelo da humanidade no século XXI, que é o tráfico humano. E que está bem mais próximo da minha vida, da minha realidade, do que às vezes eu mesmo me dou conta. E aí, nós tivemos a oportunidade lá, no Círculo Bíblico, na Via Sacra, na celebração, de escutar que esse tráfico humano, hoje, rende 32 bilhões de dólares na humanidade. Então, como que alguém que vive do tráfico humano, vendendo órgãos, vendendo crianças, dizendo que é para tirar da pobreza, mas que está aí vendendo crianças a 20, 30, 40, 50 mil reais uma criança, e dizendo, tadinho, é pobrezinho, precisa de uma nova condição de vida? Ou quando jovens são aliciados para o futebol, para serem Miss nas falsas agências de modelo e são levadas para outros países e ali são obrigadas a serem usadas como escravos sexuais, ou quando pessoas numa sociedade hipócrita como a nossa, que pede a você até que faça a doação de órgãos, mas essa doação de órgãos é traficada para interesses, vendida por alguns. Irmãos e irmãs, a campanha da fraternidade chamou a nossa atenção para essa realidade. Ninguém, a partir dessa campanha da fraternidade, poderá passar imune por essa situação sem, de fato, ajudar a ressuscitar alguém que viveu ou que vive essa esperança. Sem que, de fato, isso seja considerado, no mínimo, omissão aos olhos de Deus. Então, quando a palavra de Deus nos convida, nos chama a olhar as coisas do alto, lembra a nós que é para não fugir do mundo, mas para que tenhamos bem presente que ou nós buscamos a nossa salvação, a nossa conversão nas Galiléias da vida, a partir desse mundo que nós vivemos, ou nós não chegaremos de fato à ressurreição. Ou, se ressuscitarmos com Cristo, ressuscitaremos com Ele para a vida. Se não ressuscitarmos com o Cristo, ou ressuscitarmos sem Ele, não será para a vida eterna. Portanto, nessa manhã, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs,
nós rendemos graças a Deus por esse imenso amor, por esse grande amor que Ele manifestou pela humanidade. E que hoje nós fazemos aqui memória, porque também nós ainda precisamos sair das nossas experiências de túmulo. Ainda hoje precisamos também nós darmos passos na direção do ressuscitado. A oitava da Páscoa que nós estamos iniciando, depois o tempo pascal até a solenidade de Pentecostes, vem para exatamente nos animar, para nos fortalecer, para termos a convicção de que assim como foi ao longo da história da humanidade, Deus permanece ao lado do seu povo, agora vivo, ressuscitado. E é isso que nós queremos expressar, manifestar como comunidade que crê, como povo que de fato quer também anunciar hoje nessa Galileia da vida, porque é ali que nós encontraremos o ressuscitado. Que esta celebração de hoje, aqui enquanto paróquia, reunindo cada uma das 12 comunidades, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os seus sonhos, com os projetos, mas com o ardor, acima de tudo, que vem do próprio ressuscitado, ajude-nos a dar passos, porque também nós precisamos crescer, avançar, precisamos nos abrir a essas coisas do alto. Ainda às vezes ficamos fechados em nós, marcados pela nossa insegurança ou por não querermos de fato dar passos. Assim como você que participa de outra comunidade, de outra paróquia, de outro lugar, também lá na sua realidade, você também tem esse desafio, vencer o comodismo, aquelas experiências que lembram mais adoradores do túmulo do que adoradores do ressuscitado. Como diz também o Papa Francisco, quantas pessoas preferem ao comodismo de um túmulo do que ao desafio de ser testemunhas do ressuscitado. É isso que hoje nós queremos pedir ao Senhor. Renove no coração da igreja, renove no coração dos cristãos, renove no coração da humanidade a fé no ressuscitado. Renove em cada um de nós o desejo pelas coisas do alto, sem fugir do mundo, mas no mundo sendo um sinal dele presente no meio de nós. Que esta Eucaristia, que este tempo que nós estamos iniciando, seja uma oportunidade para todos nós de nos abrirmos a essa força, a essa graça de Deus. E é isso que o Senhor pede de nós, na palavra que escutamos, na Eucaristia que nós recebemos, na convivência fraterna, para que possamos nos abrir de fato ao Deus da vida, a um Deus que nos amou de forma incondicional e pede de nós que sejamos agora, nesse mundo, suas testemunhas. Amém. Creio em